Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Quando a minha irmã tinha pouco mais de 7 anos, ela começou a ter comportamentos muito estranhos. Disse que não queria mais brincar com as bonecas dela porque ela tinha uma nova amiga imaginária. Certa noite, pouco mais da meia-noite, quando estava todo mundo dormindo, eu comecei a ouvir um barulho de risada vindos do quarto dela. E isso começou a se repetir todos os dias no mesmo horário, até um ponto de que os outros moradores da casa também começaram a escutar. Minha mãe resolveu levar ela no médico e depois de vários exames, eles descartaram qualquer problema psicológico ou neurológico, ou seja, aparentemente ela estava bem. Ela foi levada para casa e passou algumas noites quieta, mas depois tudo começou a se repetir de novo. Minha avó pediu para dar uma olhada nela e assim que ela colocou os olhos na criança, ela de fato já sabia o que estava acontecendo. Ela disse que tinha uma bruxa dentro daquela criança que estava deixando ela muito doente, só que o nosso pai não acreditou nessa história. Então a minha avó disse, olha, eu vou cuidar dela, vou fazer de tudo para ela melhorar e se de tudo que eu fizer ela não melhorar, eu deixo ela com você. O desespero foi tão grande para minha irmãzinha ficar melhor que os meus pais conseguiram tudo que a minha avó pediu em menos de 2 horas. Por mais que eu também fosse uma criança na época, a minha avó disse que eu era a única que conseguiria ajudar ela sem atrapalhar nada, que nem os meus pais atrapalhariam se ajudasse. Então ela me disse que naquela mesma noite, antes de dar meia-noite, uma rasga-mortalha entraria faltando 10 minutos para as 10 da noite no quarto da minha irmã e lá ela cantaria 12 vezes. E que quando a rasga-mortalha começasse a cantar, eu começasse a contar e dizer tudo para minha avó. Assim que a rasga-mortalha cantasse pela 6ª vez, eu ia correr, contar para minha avó, ela ia aparecer e fazer a reza das 12 verdades. Como eu era uma criança, eu achei que tudo aquilo passava de uma brincadeira, então fiz tudo o que ela mandou. Quando a rasga-mortalha cantou pela 6ª vez, eu chamei a minha avó, ela entrou no quarto e começou a rezar, que nela disse que faria. Depois que a minha avó rezou, misteriosamente a nossa vizinha apareceu lá na cozinha da nossa casa. A minha avó ofereceu um café para nossa vizinha, que era muito amiga nossa, e deixou ela amarrada em uma cadeira lá na sala. Foi aí que a nossa vizinha misteriosamente apareceu e a minha avó ofereceu um café e deixou ela tomando café lá na sala. Depois que a minha avó guardou tudo e desceu para a sala, ela começou a perguntar à nossa vizinha por que de tantas crianças logo a minha neta. A vizinha não falou nada, não respondeu, ficou calada e eu já comecei a achar aquilo muito estranho. Então a minha avó ordenou que a nossa vizinha teria que ficar na nossa casa e ela não podia sair de jeito nenhum. E os meus pais também moravam lá e começaram a brigar, se perguntando o que fariam com ela, que estavam achando melhor levar ela na delegacia para resolver toda essa questão, mas a minha avó não deixou. A minha avó disse que todo mundo tinha que ficar quieto, que ela já tinha preparado alguma coisa para ela, e era uma coisa muito ruim. E detalhe, a tal bruxa, que era a nossa vizinha, não falava com ninguém além de mim. Ela só dirigia a palavra a mim e implorava para eu deixar ela ir embora, dizendo que nunca mais ia encostar na minha irmã de novo. Eu ficava com muita pena porque ela chorava e implorava o tempo todo, mas a minha avó tinha dito que eu não desse nada que ela pedisse. Só que certo dia ela pediu para que eu conseguisse 12 cascas de ovos e levasse para ela comer, porque ela estava com muita fome. Como era uma coisa muito simples de se conseguir, eu fui lá e fiz. Assim que eu dei as cascas de ovos, ela olhou para mim, sorriu e falou que ainda ia me agradecer por eu ser tão bondosa com ela. E quando a minha avó chegou pela noite, a vizinha não estava mais em lugar nenhum da casa. A gente foi inspecionar a casa que ela morava e não tinha nada. Ela tinha ido embora com as roupas do corpo e os 2 gatos que ela criava. E até hoje a gente nunca mais ouviu falar sobre ela.